E aí, beleza? Você sabe me dizer o que é meia-vida? Muitos dos alunos que não têm afinidade com matemática costumam fugir desse assunto aqui, justamente pela presença de alguns cálculos matemáticos. Mas vem aqui que eu vou mostrar para vocês que não é nada difícil esse assunto. Bom, gente, a meia-vida ela relaciona a radioatividade emitida por átomos com o tempo. A radioatividade nesse caso aqui são as radiações alfa, beta mais e beta menos. Eu tenho todas essas radiações aqui nesse vídeo no meu canal. Bom, e o que acontece? A gente sabe que o material radioativo ele emite radiação continuamente. E quando ele emite essa radiação, parte dele vai se transformando em material não radioativo, ou seja, átomo estável. Então vamos fazer de conta uma situação aqui que eu tenho um tijolinho aqui de 100% de polônio radioativo e que vai passando o tempo, o que acontece? O polônio ele emite radiação. O polônio, no caso dele, quando ele emite radiação, ele se transforma no chumbo. Acontece então que esse material aqui ele emite radiação continuamente, mas vai chegar um momento que metade desse material aqui sofreu sua completa radiação, se transformando no chumbo. E a outra metade aqui continuou na forma de polônio radioativo. Então esse material radioativo aqui vai continuar emitindo sua radiação. E vai chegar um tempo também que metade desse material radioativo, polônio, se transformou no chumbo, ficando uma metade aqui de polônio radioativo. Acontece que o tempo dessas metades, ou seja, da quantidade de 100% ir para 50% de polônio radioativo e de 50% para 25%, o tempo é o mesmo. Então vamos fazer de conta que se aqui levou 20 minutos, aqui vai levar 20 minutos também. E cada etapa aqui desse processo vai levar 20 minutos. Então existe um tempo que é constante para que cada material emita metade do seu poder de radiação. Esse tempo é chamado de meia-vida. E a justificativa para esse nome é o seguinte, é que a cada tempo então de meia-vida, metade do material sofreu completa radiação, sobrando o quê? Metade ainda radioativo, ou seja, vivo, e metade morto, ou seja, sofreu radiação, ficou estável e não acontece mais nada com ele. Então essa propriedade do meia-vida, que é um determinado tempo para que metade do material emita o seu poder de radiação, essa meia-vida vale para qualquer material radioativo, independente da sua espécie química, do tipo de radiação que ela emite, seja alfa, beta mais ou beta menos, ou também na quantidade de radiações. Porque tem átomos, por exemplo, como o polônio, ele emite apenas uma única radiação alfa e se transforma em chumbo, ficando instável. Já o rádio, ele emite 4 radiações alfa e beta menos para se transformar no polônio, um outro átomo estável. Então essa meia-vida ela vai valer para todo mundo, independente do tipo e quantidade de radiação e também da quantidade de material inicial. Então se a gente for fazer uma representação gráfica da meia-vida, vai ficar um gráfico de decaimento, ou seja, de queda do tipo exponencial. Então dá uma olhada nesse gráfico aqui, ele remete a uma substância que tem um tempo de meia-vida de 12 segundos. Então você tem uma quantidade na mão, passou 12 segundos, a quantidade radioativa caiu pela metade, ou seja, você tinha 100% no início, agora você tem 50% ainda radioativo e 50% estável. Passou mais 12 segundos, metade desses 50% permanece vivo, ou seja, permanece radioativo, 25%. E no caso, 75% estável, né? A contrapartida é sempre de material estável. Então ele cai de 100 para 50, 25, 12,5, 6,25 e vai caindo exponencialmente. E o tempo de meia-vida, ele varia muito entre as espécies atômicas. Tem material que leva anos para chegar na metade da sua quantidade, outros levam minutos e outros levam segundos, milésimos de segundo. Então é sempre importante fazer alguns exercícios para fixar o assunto na mente. Então isso aqui fala o seguinte, ó, o iodo 125, que é uma variedade radioativa utilizada em aplicações medicinais, tem uma meia-vida de 60 dias. Ele fala o seguinte, quantos gramas desse iodo vão sobrar após 6 meses de uso, iniciando então com uma quantidade de 2 gramas. Então se a gente vê, uma meia-vida é 2 meses, esses 6 meses então vão comportar 3 meias-vidas. Então é bom sempre fazer esse desenho aqui, tá? Igual ao início do vídeo, fazer esse esqueminha, daí não erra nunca. Então você vai começar com um tijolinho de 2 gramas, que é 100% do seu material, passou um tempo de meia-vida, vai cair para 50% do material, ou seja, 1 grama, mais um meia-vida, vai cair para 25%, ou seja, 0,5 gramas. E por fim, após a terceira meia-vida, vai sobrar 12,5% do material, que corresponde a 0,25 gramas. Respondendo então à pergunta. E só uma coisa, se sobraram 0,25 gramas do material radioativo, vivo aí, né, entre aspas, um material morto, ou seja, estável, corresponde a 1,75 gramas. Por quê?
1,75 mais 0,25 vai dar a quantidade inicial, 2 gramas. E para finalizar o vídeo, vamos responder essa questão aqui que eu utilizo muito nas minhas provas. Então sugiro que vocês pausem o vídeo e leiam com calma o enunciado. Então ele diz o seguinte: o polônio 210 decai por emissão alfa com meia-vida de 140 dias, gerando um elemento estável. Uma amostra do polônio 210 de altíssima pureza foi preparada e guardada por 280 dias. Após esse período, quais elementos químicos estarão presentes na amostra e qual a proporção dos átomos? Então é o seguinte, se eu olhar na tabela periódica, esse polônio de massa 210, que ele diz aqui, ele possui 84 prótons. Então, ao emitir uma partícula alfa, ele vai perder 4 de massa e 2 prótons. Dessa forma, o elemento estável que ele disse aqui gerado vai ser um que tenha 206 de massa e 82 prótons. Olhando na tabela periódica, eu vejo que o átomo que possui 82 prótons é o chumbo. Então, eu descubro, através da tabela periódica, quem é esse elemento estável finalizado a partir da radiação alfa emitido pelo polônio. Então, para o polônio se transformar nesse chumbo aqui, ele leva 140 dias. E depois ele pergunta aqui, após o período de 280 dias, quais elementos químicos vão estar presentes na amostra e qual a proporção? Então é o seguinte, nós começamos com um tijolinho de 100% de material polônio. O tempo de meia-vida dele é 140 dias. Ou seja, passou 140 dias, metade vai permanecer na forma de polônio e a outra metade vai ser o átomo estável, que é o chumbo. Passou mais 140 dias, eu vou ter 25% de polônio e 75% de chumbo, um material estável da situação. E no item B, ele pergunta quantas radiações alfa e beta menos o átomo radioativo rádio 226 vai emitir até se transformar no polônio 210, a sua versão estável. Então o item B é um exercício de séries radioativas. A primeira coisa que a gente faz é anotar aqui quem vai ser o início e fim da radiação, o rádio e o polônio. E para resolver um exercício assim, gente, tem uma dica que é o seguinte: nós começamos sempre com a radiação alfa, porque ela é a única que altera a massa. Então veja bem, a massa começou em 226 e terminou em 210. Dessa forma, houve uma diminuição de 16 unidades de massa. Como a cada radiação alfa perde 4 de massa, houver então dessa forma 4 radiações alfa. Então se o rádio emitiu 4 radiações alfa, ele vai se transformar hipoteticamente num átomo aqui que eu não sei, mas ele vai ser dotado de 210 de massa e 80 prótons. Dá uma olhada no polônio, que é o elemento final, ele possui exatamente 210 de massa. Só que a quantidade de prótons é 84. Então veja bem, a cada emissão de beta menos, o átomo ele ganha um próton, né? Porque no núcleo, um nêutron vai ser convertido em próton a cada emissão beta menos. Então, para a quantidade de prótons ir de 80 para 84, significa que foram emitidas 4 radiações beta, para chegar então no polônio de 210 de massa e 84 prótons. Dessa forma, então, no total foram emitidos 4 radiações alfa e 4 radiações beta.